a gente vai falar sobre o dízimo, tá? Mas eu não quero falar sobre o dízimo só sob uma ótica bíblica, né? Na verdade, eu quero falar sobre outros pontos de vista também. Eu tô com uma colinha aqui, fiz um estudo para vocês, queria compartilhar. Bom, o que é o dízimo, né? O dízimo, turma, o dízimo é basicamente você pegar 10% do seu salário ou das suas entradas, você devolver para aquele local que te alimenta espiritualmente, né? Isso é o dízimo, certo? Então, as pessoas que são cristãs ou frequentam alguma igreja, geralmente elas têm um salário, né? Se eu tenho um salário de 3 mil reais, por exemplo, eu geralmente pego 300 reais e devolvo para a igreja, porque lá eu me alimento espiritualmente. Geralmente é essa a lógica, é a 10ª parte, né? Do que você ganha, tá? Só que eu decidi falar sobre esse assunto porque nesses dias aconteceu uma coisa interessante. Entrou um dinheiro relevante. Acho que vocês devem ter visto que eu investi 7 milhões de reais publicamente, né? Eu investi no YouTube. Aliás, quem é que viu o vídeo no YouTube onde eu peguei 7 milhões de reais e investi publicamente, passei por todo o processo de investimento? Quem que viu isso daí? Então eu fiz isso, só que imagina que esse dinheiro que entrou é consequência de alguma coisa que eu fiz antes, né? Por coincidência, eu tô aqui em Nova York, perto até da Times Square, e que foi no dia que eu, lá para 2018, talvez, não lembro quando, participei do IPO da XP, né? Eu era sócio ali da XP, participei do IPO da XP, era um dos grandes sócios ali na época, e foi uma coisa muito legal, né? E aí, colho frutos até hoje de tudo que aconteceu ali atrás junto à XP. Só que quando entra esse dinheiro, eu sou um dizimista, né? Dizimista significa que eu dizimo, né? Eu pego a 10ª parte do que eu ganho e eu devolvo para onde eu me alimento espiritualmente. E como eu estou no processo de fazer umas quantias relevantes dentro desse assunto, eu comecei a refletir mais sobre isso. Eu percebi que muitas pessoas hoje no mundo, muitas que são cristãs, elas não entendem a função do dízimo, não entendem esse princípio. As pessoas que não são cristãs, elas não entendem qual é o benefício de fazer isso, né? De você dizimar, ou de você ajudar outras pessoas, né? Qual é a bênção que você traz sobre a sua vida ao ajudar, né? Outras pessoas de uma forma geral. E aí eu fui atrás de muitos estudos e você tem muitos benefícios ao fazer isso de fato, tá? Então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho sobre a minha história para que vocês possam compreender tudo isso. Mas antes eu quero só fazer algumas perguntas para vocês. Você que está aqui na live, você é dizimista? Ou seja, você de alguma forma devolve a 10ª parte do que você ganha em algum lugar? Segunda pergunta é, você é cristão? Ou cristã? Me responde aqui no chat também. E a outra pergunta é, você, independente da sua religião, do que você acredita, você ajuda as pessoas com uma parte do seu dinheiro? A maioria de vocês são cristãos, não dizimam. Alguns de vocês ajudam as pessoas, né? Muito bom. Vamos lá. Eu tive uma infância onde eu tive duas coisas que moldaram a minha personalidade. Tá? Eu vou tirar aqui os comentários, daqui a pouco eu ponho de novo. Eu tive duas coisas que moldaram a minha personalidade. Tá? Primeira delas, meus pais eles foram empreendedores, né? Então, como meus pais foram empreendedores, eles foram bem-sucedidos como empreendedores, eles ganharam bastante dinheiro. Mas, ao longo desse processo de ganhar muito dinheiro, né, eu aprendi muito através da observação. O que você mais pode dar de valioso para alguém é o seu tempo, né? Meus pais deram o tempo deles para mim. Eu convivia com eles, eu aprendi muito. Então, eu aprendi a ser um empreendedor. Dentro dessa jornada, a vida do empreendedor, ela não é fácil. As pessoas elas acham que o empreendedor ele só ganha dinheiro, né, e explora o colaborador, né, o funcionário. Essa não é a realidade, né? Se fosse tão simples assim, então provavelmente você seria um empreendedor também, né? Virar um empreendedor não é ficar rico da noite para o dia, é muito difícil, pelo contrário. A maioria quebra, e quando você quebra, você não é só demitido de algum lugar, você fica devendo dinheiro, né?
Então você quebra por gerações, ou a sua família toda sofre com isso. Então os meus pais tiveram altos e baixos, né? E ao longo desses altos e baixos eu desenvolvi um pouco de medo de perder dinheiro, né? Então eu sou um cara que fala de dinheiro, tive muitos problemas com dinheiro. Problemas em relação a ter medo de perder dinheiro, né? É uma crença que se instala na sua cabeça por vários motivos, né? Então, por exemplo, você está passando por um momento difícil, aí você não pagou uma conta e o banco te liga. Putz, isso daqui pode instaurar em você o medo, né? O medo de atender telefone, o medo da dívida, e aí você não tem dinheiro para pagar, você fica com medo de não ter dinheiro, você já não ciclo. Então, eu tive alguns gatilhos na minha vida que me deixaram com medo de perder dinheiro. Essa é uma primeira coisa importante que mudou minha personalidade. A segunda coisa é que eu fui um cara na infância que eu fui muito rejeitado, né? Rejeitado não pela minha família foi incrível, mas na escola, por exemplo, eu queria ser amigo das pessoas que eram populares, né? E eu não consegui ser amigo dessas pessoas. Pelo contrário, eu sofria bullying, né? Eu sofria muito bullying. Eu tirava muita onda de mim. Na época eu era mais gordinho, tinha espinha, sabe aquela coisa? Eu usava óculos fundo de garrafa e tal. E aí eu sofri muito bullying, né? E aí eu era um cara inteligente, aí virei nerd. Aí eu sou um cara que sou levemente autista, né? Então o cara que ele é autista, ele é uma pessoa que, em geral, ele é um pouco mais inteligente, né, em termos racionais, porém tem muito problema com pessoas. Às vezes não consegue fixar o olhar, às vezes não consegue desenrolar um assunto, né, que seja um assunto mais lúdico ou mais a ver com o comportamento do ser humano, com as emoções. Às vezes tem dificuldade em expor emoção e de compreender emoção. Então até hoje eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em compreender piadas, sabe assim? Entender a piada. De repente eu olho pro lado, tá todo mundo dando risada e eu falo, caramba, eu não entendi. Ou eu tento contar uma piada e aí as pessoas não riem. Eu falo, caramba, eu sou sem graça. Não, é que eu tenho esse problema de compreensão mesmo, né? Então eu tive, por causa disso, esse problema de aceitação. Então, duas coisas que mudaram minha personalidade, né? Primeiro, medo de perder dinheiro. Segundo, eu não fui aceito, né? E uma pessoa, ela quer ser aceita. A pessoa quer ser aceita, né? Você quer ser inserido no grupo. Muitas vezes é por isso que você faz besteiras, né? Você quer ser aceito, né? Então você está na adolescência, você usa droga, muitas vezes. Você está na adolescência, você passa uma vergonha, você faz alguma besteira. Por quê? Porque você quer que os outros te aceitem, que os outros te aplaudam, né? Então, eu queria ser aceito. O que aconteceu? Eu cresci com uma pessoa que eu encontrei no trabalho uma forma de ser aceito. Tá? Eu encontrei no trabalho uma forma de ser aceito. Porque no trabalho eu poderia ganhar de todo mundo. Por quê? Porque eu sempre achei que as pessoas, de uma forma geral, fossem, pelo menos as pessoas ao meu redor, tá? Fossem pessoas mais desprovidas intelectualmente, mais indisciplinadas, menos ambiciosas. Eu via as pessoas querendo, querendo fazer corpo mole. Eu vi muitas coisas acontecendo. Eu falei, eu consigo ganhar nisso, eu consigo ganhar no trabalho, né? E eu comecei a trabalhar muito. Aí eu virei garçom muito cedo, virei barman, né? Trabalhava de madrugada, né? Trabalhei no Outback, passei um monte de perrengue. Só que isso meus amigos nem trabalhavam ainda, né? Aí eu comecei a trabalhar como assessor de investimentos, comecei a fazer muita ligação. E daqui eu acho o seguinte, ninguém resiste, assim, não tem pobreza que resista a 100 ligações por dia. Não tem. Vai ligar 100 vezes por dia? Eu duvido você não fechar cliente. Eu ligava 100 vezes por dia, fechei um monte de cliente, cresci. E eu segui minha vida empreendedora que vocês conhecem, tá? Passado o tempo, eu ganhei muito dinheiro. Vocês sabem disso. Mais do que eu tinha, mais do que eu imaginava que eu iria ganhar, mais do que eu imaginava que seria possível, mais do que eu imaginava que seria a definição de uma pessoa rica. Para mim, ter R$1 milhão era ser rico, né, gente? Na verdade, para mim, eu só queria poder investir um pouquinho todo mês. Era isso que eu queria. Eu queria poder investir R$300 por mês, né? E aí quando eu não podia investir R$300 por mês, eu ficava triste, porque era só isso que eu queria. Aí eu comecei a investir um pouquinho por mês, eu já me sentia bem. Comecei a ter R$10 mil guardado, cara, já me sentia bem. Com o passar do tempo, eu fui construindo mais patrimônio, e aí chegou uma hora que aí eu juntei R$1 milhão, né? R$1 milhão.
quando eu tive R$ 1 milhão, eu me senti muito bem, né? Só que já não era mais suficiente. Não era mais suficiente. Eu achava que eu precisava de mais patrimônio. E aí eu cheguei em 2, né, milhões de reais. Aí eu cheguei em 3. E aí eu comecei a investir publicamente meu dinheiro, né? Vocês viram isso daí. E quando eu comecei a investir publicamente meu dinheiro, putz, hoje no Rumo ao Bilhão, né, que é um quadro onde eu invisto meu dinheiro publicamente, eu tenho talvez 22, 23 milhões de reais investidos publicamente, né? Então eu atingi um patamar financeiro muito alto. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, imagina só, eu trabalhei muito por um motivo. Não é porque eu sou um cara que tem uma grande visão e tudo mais. Não, os seus traumas de infância vão ditar os seus comportamentos no futuro, né? Então, eu tive alguns traumas, né? Que não necessariamente foi por culpa dos meus pais. Todas as crianças vão ter traumas, né? Todas as crianças vão moldar a sua personalidade através de influências externas, de coisas que acontecem, né? E aí isso aqui moldou o que eu faria no futuro. Por isso eu comecei a trabalhar muito. Então eu quero dizer para vocês que não é só uma questão de visão e mérito. Eu, por uma questão de trauma e para ser aceito, eu comecei a trabalhar muito. Muito mesmo, mais do que, de uma forma desumana. Eu trabalhava 16, 17, 18 horas por dia, muitas vezes, né? E isso aí me fez atingir sucesso. Eu consegui ser reconhecido. E aí nem todo mundo gosta de mim, mas as pessoas, de uma forma geral, elas são obrigadas a dizer: esse cara atingiu sucesso, né? Por quê? Porque esse cara tem patrimônio, tem uma companhia, tem fama, é um cara minimamente inteligente, tem bons relacionamentos. Então as pessoas podem não gostar de mim, mas eu atingi algum grau de sucesso. Então isso daqui me fez sentir aceito, certo? Só que existe uma outra parte dessa história. O meu trauma e o meu medo de perder dinheiro. Essa minha crença de perder dinheiro. E essa minha crença de ter medo de perder dinheiro me faz o quê? Gastar com dor. Então, eu vou no shopping comprar alguma coisa, dor. Eu tenho dinheiro, mas eu vou almoçar naquele lugar? Não sei, dor. Hã? A Maíra curada disso daqui completamente, né? Então, deixa eu tirar os comentários um pouquinho. Então, assim, o que acontece? Eu fui passando por muitos problemas onde, por mais que eu financeiramente tivesse patrimônio, fosse rico financeiramente, ainda assim, emocionalmente, eu não me sentia dessa forma, né? Então, a minha razão reconhecia que eu tinha patrimônio, a minha emoção ela não reconhecia dessa forma. Então, eu lembro, por exemplo, de algumas passagens, eu lembro de um momento onde, poxa, meus pais me deram tudo, não é? E aí teve um momento onde eu comecei a ajudar minha mãe. Eu lembro que teve um momento onde eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, para de tomar cafezinho no shopping. Eu lembro do momento assim. E é absurdo, né, olhando hoje, né? Pô, não deixa eu tomar um café, né? Era um dos pequenos e poucos prazeres que a minha mãe tinha por naquele momento. Então eu tinha essa coisa de medo de gastar, de perder dinheiro, de não sobrar nada, né? Então, isso daqui é uma coisa que precisa ser curada. E com o tempo eu fui me curando disso. Fui me curando. De outras formas, tá? E hoje eu sou um cara que não tenho esse problema mais. Porém também eu entendo que existe um oposto disso. Existe o se sentir culpado de alguma forma ou medo de você gastar o dinheiro. E tem um outro lado que é quase que você ter uma raiva e você querer mandar o dinheiro embora. As duas coisas são ruins. Porque de um lado você tem medo de gastar, então você vai virar o quê? Um rico mesquinho, que não vai desfrutar de nada. Do outro lado você vai ser uma pessoa que você vai se enganar achando que está desfrutando, mas na verdade não. Você está gastando por culpa, raiva. Não vai sobrar nada também. Então de um lado você não tem dinheiro e acha que é feliz. Do outro lado você tem dinheiro e acha que é feliz. Em ambos os casos você está doente emocionalmente, né? E aí a gente chega então nos dias de hoje, onde entrou um dinheiro na semana passada e aí vem aquela grande pergunta para quem é cristão, né? E aí, vai dar o dízimo? E aí, já deu o dízimo? Né? E a minha reflexão sobre o dízimo o dízimo precisa ser dado, é um princípio bíblico, está escrito lá, né? Só que aqui eu estou falando com pessoas que não necessariamente têm a mesma religião, mesma crença que eu, não necessariamente leram o mesmo livro que eu, não necessariamente acreditam na Bíblia. Então eu estou falando para você, independente do que você acredita, tá?
Vamos falar um pouquinho sobre o dízimo. E vamos falar sobre esses meus problemas emocionais. E vamos falar sobre como isso aqui pode se comunicar com a sua vida. Tá? Imagina o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre alguns princípios que podem transformar completamente suas próximas gerações. Tá? Vou começar falando disso daqui. Ó. Provérbios foi provavelmente o livro mais, na minha visão, assim, em termos de negócios, desenvolvimento pessoal, o melhor livro da história já escrito, sem sombra de dúvidas, foi Provérbios. Não existe livro melhor do que esse em relação a desenvolvimento pessoal. Não existe. Provérbios é o melhor livro já escrito, né, de todos. E uma das passagens de Provérbios diz o seguinte, ó, honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Tá? Honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Tá? E o que acontece aqui? Ó? Tem gente que fala sobre honra, e não honra os outros. Né? Então, por exemplo, eu digo que eu honro a minha esposa. E aí eu falo para ela, eu te amo. Eu te amo não é uma honra. Não é? Eu falar para Deus, Deus, eu te amo, isso daqui não é uma mínima honra. Não é? A honra, ela precisa ser de alguma forma demonstrada. Ela precisa ser de alguma forma materializada. Ela precisa ser genuína. Ela precisa passar de palavras. Tá? E hoje, quando a gente olha para essa reflexão, muitas pessoas querem fazer um pacto com Deus. Um pacto materialista. Né? Então tem gente que é generoso com Deus para receber algo de volta. Poxa, se eu só sou generoso com Deus para receber algo de volta, eu não sou generoso de fato. Eu estou negociando a minha fé. Né? Tem gente que faz negócio com Deus a vida toda para receber de volta. E tem gente que só entrega pensando no que vai receber de volta. Isso aqui não é honrar. Tá? Isso aqui é você... É quase como você usar a Deus. É quase como você usar uma pessoa. Então, eu chegar para alguém aqui e falar, olha, quer que eu te faça isso? Aí a pessoa, quero. Aí você vai lá e faz. Mas você não faz pelo bem, você faz para você barganhar. Você barganhou com a pessoa, né? E aí agora a pessoa está me devendo um favor. Isso aqui não é honrar, de fato, né? Isso aqui é barganhar. São coisas diferentes. Então, se eu entrego pensando no retorno apenas, isso aqui é errado. Se eu entrego porque é devido, isso aqui é honra. Quando eu entrego algo para alguém que é devido, isso é honra. Quando eu entrego algo a alguém pensando em receber algo, isso é errado. Tá? Então, isso daqui muda um pouco da minha... Tem umas bexigas subindo aqui? Você viu isso? Que legal? Não. Que coisa. Eu não sei porque... Subiu umas bexigas no meu aniversário, talvez. Talvez. Não. Na live, meu amor. As pessoas devem ter Não, mudado. bexiga? Não, subiu bexiga. Não Bom, sei. então assim, se você entrega algo para alguém querendo receber algo em troca, isso é errado. Se você entrega algo a alguém porque é devido, isso é honra. Tá? Então, quando você fala de dízimo, uma coisa que mudou na minha vida eu pensava o seguinte, olha a minha cabeça, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, e aí eu vou dar uma parte disso para Deus? Na verdade, eu vou dar uma parte disso, não é para Deus, eu vou dar uma parte disso para uma igreja que não sabem cuidar do dinheiro e que vão me roubar. É assim que eu pensava no passado. Né? Por quê? Porque você ouve muitas histórias, o pastor que rouba, a igreja que não sei o que lá, né? Pô, o pessoal não sabe cuidar de dinheiro, eu vou fazer isso com meu dinheiro? Nunca! É isso que eu pensava. Né? Só que olha como é diferente. Olha como o discurso está errado. Eu não estou querendo dar algo que na minha concepção foi conquistado por mim. E não é assim que eu vejo. Porque para mim, tudo foi permitido por Deus. Então Deus me permitiu algo e eu fiz a minha parte também. Eu tenho o meu mérito, mas a honra nesse caso é de Deus. Então olha como é diferente. Eu dar uma parte de algo que eu fiz é diferente de eu devolver uma parte de algo que eu recebi. Né? Então, primeiro de tudo, o dízimo tem a ver com isso. Tem a ver com eu devolver uma parte que Deus me deu. E não eu entregar uma parte do que eu conquistei sozinho. Então isso daqui é um pensamento que mudou minha concepção sobre o dízimo. Eu entender que, cara, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Porque para pensar, faz sentido que exista um Deus. Existe algo muito perfeito nesse mundo que não pode ter sido construído
pelas mãos de um homem. Algo tão perfeito deve ter vindo de algo maior. E esse algo maior, de alguma forma, permitiu que isso acontecesse. Então, nada mais justo do que, de alguma forma, eu honrar isso que foi proporcionado por algo maior do que eu, através da devolução de parte do que eu recebi. Tá? Então, isso aqui é um pouco do dízimo. Mas como que isso daqui se enquadra em quem não tem essa fé? Como que isso aqui, qual que é a utilidade disso para quem não tem essa fé? Bom, olha que interessante. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, para pensar. Sabe as besteiras que são propagadas de gerações em gerações? Uma delas é sobre o amor ao dinheiro. As pessoas falam assim, o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro. E na verdade eles tiram o amor. E eles só deixam o dinheiro. E eles dizem assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém já ouviu essa frase aqui de alguém? Me diz aí. O dinheiro é a raiz de todos os males? A gente ouve muito isso, né? Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento profundo. Elas replicam o que ouvem de outros seres humanos, ao invés de ir na fonte. Então elas dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal. E por que isso aqui é conveniente para essas pessoas? Simples. Porque essas pessoas, elas não têm dinheiro. Elas não têm dinheiro. A maioria das pessoas não tem dinheiro. A maioria das pessoas, elas vivem paycheck to paycheck, né? Explica o que quer dizer amor ao dinheiro. Sim, sim. Então, olha só. Como as pessoas não têm dinheiro, as pessoas, elas querem culpar, de alguma forma, elas querem acreditar que ter dinheiro é ruim. Por quê? Porque se eu não tenho dinheiro, é melhor eu não ter dinheiro, porque eu sou humilde. E se alguém tem dinheiro, essa pessoa é ruim, ela é suja, essa pessoa é podre de rica. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro é a raiz de todos os males. Se ela tem um conhecimento aprofundado sobre isso, ela entende que a frase não é essa. E o problema não é esse. Na verdade, é o seguinte, a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Né? O amor ao dinheiro significa o quê? Isso que é importante você entender. O que é o amor ao dinheiro? Vamos pensar se essa frase aqui faz sentido para quem não tem nenhum viés religioso. Pensa, você não acredita em nada? Tá tudo bem. Vê se não faz sentido essa frase para você. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele continua. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então vamos pensar. O que acontece com alguém que tem amor ao dinheiro? O que é o amor? O amor seria você colocar algo em primeiro lugar. Né? Então, se você deposita o seu amor no seu filho, você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho. Qualquer coisa pelo seu filho. Se você deposita o seu amor na sua esposa ou no seu marido, você é capaz de fazer qualquer coisa pela sua esposa ou pelo seu marido. Agora, se você coloca o seu amor, por exemplo, na ganância, no amor ao dinheiro, você coloca o dinheiro na frente de tudo. Se você colocar o dinheiro na frente de tudo, o que isso aqui vai causar a você? Bom, está escrito o que vai causar. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Então elas desviaram do caminho. Quando elas desviam, elas estão em outro caminho. E desviar do caminho traz o quê? Tormenta e sofrimento. O sofrimento, ele vai ser consequência de você colocar o dinheiro acima de tudo. Você amar o dinheiro acima de tudo. Entende? Se você ama o dinheiro, você está o colocando acima de outros pecados da vida. Você está colocando isso acima de qualquer outra coisa. E quando você ama o dinheiro, você está colocando ele acima da sua cabeça. Não é? Então veja só, se você recebe um dinheiro e você não consegue desapegar desse dinheiro, para você dar o dízimo, por exemplo, ou para você ajudar uma pessoa que está necessitada na rua, ou para você ajudar uma criança no orfanato, ou para você ajudar um problema que está acontecendo em Israel, por exemplo, ou para você ajudar alguém da sua família que está precisando. Se você coloca o amor ao dinheiro acima disso tudo, você não consegue desapegar do dinheiro. E aí você não consegue fazer um bem para terceiros. E você vira cada vez mais mesquinho. Por isso que é tão importante você entender que o problema nunca é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O dinheiro é algo bom. O problema é o amor
ao dinheiro. Então você tem que decidir quem você serve. Se o dinheiro é a sua vida, você ama o dinheiro. Se você ama o dinheiro, você serve algo ruim. Se você serve algo ruim, você não serve a Deus, por exemplo. Não é? Se você não serve a Deus, você não vai ser honrado de volta. Você não vai sentir o quão é belo colocar o dinheiro em algum lugar que não seja acima da sua cabeça. Tá? Então, como você não vai conseguir desapegar do dinheiro, você vai ter muitos problemas. Problemas assim, gigantescos. Tá? Por exemplo, se você não consegue desapegar do dinheiro, você vai desenvolver em você algo muito poderoso. Medo. Medo. Olha só, se eu não tenho coragem de desapegar do dinheiro, porque o dinheiro está acima de tudo, o que eu gero? Medo. Medo do quê? Medo de não conseguir fazer mais dinheiro. Ou então medo de perder o pouco dinheiro que eu tenho. Porque eu não sei se eu consigo fazer mais. Se você ama o dinheiro, já era. Você vai ter medo do dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de não fazer dinheiro, medo de não conseguir se levantar se acontecer alguma crise. E se você tem esse medo, você tem problemas. Quais problemas? Você tem problemas de autoconfiança. Você vai focar no problema, nunca na solução. Você vai lidar com medo nas coisas. Né? Por exemplo, eu perdi dinheiro 2 vezes no mercado financeiro. As 2 vezes que eu perdi dinheiro no mercado financeiro foram por uma dessas 3 coisas: ganância, medo e impaciência. Sempre que você perder dinheiro, vai ser por uma dessas coisas: ganância, medo ou impaciência. Tá? Ganância, medo ou impaciência. E como que você aumenta o medo que você tem ou a ganância? Simples, colocando o seu amor no dinheiro. E se eu tenho medo das coisas, o que eu faço? Eu vejo as ações caindo. Tá? E se as ações caem, o que eu faço? Eu fico com medo de elas caírem mais. Se eu fico com medo de elas caírem mais, é simples. Eu não as compro. Se eu não as compro, eu perco a oportunidade. Então está passando na frente de você uma oportunidade gigante. E aí você está com medo. E você não aproveita porque você está com medo. O que alimenta esse medo? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, independente da sua religião, independente da sua fé, ele vai te gerar medo e ganância. Medo e ganância vai te gerar muito problema, porque você não vai ter autoconfiança para gerar dinheiro. Você não vai conseguir desprender dinheiro. E você não vai conseguir nem investir, porque você vai ter tanto medo de diminuir o dinheiro que está na sua conta, que você vai investir mal o seu dinheiro. Vai investir em coisas conservadoras. Você vai ficar ignorante. Porque se você tem medo de perder dinheiro, e vem alguém aqui e fala: você vai ganhar muito dinheiro garantido, você acredita. Por quê? Porque você fica inocente. Porque você fica suscetível a acreditar em promessas milagrosas, ao invés de ouvir a verdade. Quanto mais amor ao dinheiro você tem, mais medo da verdade você tem. E quando você se distancia da verdade, você se distancia dos caminhos retos. Quando você se distancia dos caminhos retos, o que você recebe sobre você? Tormenta e sofrimento. Tormenta e sofrimento. Não faz sentido. Entende? Então, olha só. Presta atenção nessa aqui. Ó. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. O que é esmola? A gente acha que esmola é uma coisa ruim, não é? Ah, eu não quero aceitar a sua esmola. A esmola, ela é usada hoje como um termo pejorativo. Mas a esmola, de fato, na Bíblia, significa dar de graça. Dar sem interesse de receber de volta. E tudo que eu estou falando, gente, sobre você ter medo pelo amor ao dinheiro, vai ser complementado em tudo que você lê. Não só na Bíblia, filosofia. Qualquer filosofia que você lê, você vai perceber os impactos de você endeusar alguma coisa, que não seja o próprio Deus. Por que endeusar Deus traz benefícios para a sua vida? Porque endeusar Deus significa você abraçar uma série de princípios ao mesmo tempo. Endeusar qualquer coisa que não seja Deus significa você fazer concessões. E aí, quando você tem medo, ganância, você vai trazer para você isso.
Isso vai trazer insegurança, medo, ganância cada vez mais. Porque olha o que diz, pois aquilo que temo me sobrevém, e do que tenho medo me acontece. Pois aquilo que temo me sobrevém, e o de que tenho medo me acontece. Então, o que você atrai para você? Você atrai o que está na sua cabeça. Você atrai o que está na sua cabeça. Né? Você atrai o que você pensa. Imagina que eu estou resfriado. Se eu estou resfriado, aí eu estou resfriado aqui, eu falo, amor, tô resfriado. Aí ela pega e fala, ih, meu Deus, aí eu vou comprar um remédio. Ela vai e compra o remédio. Aí eu tomo o remédio, melhorei meu resfriado. Aí eu fico com medo. E fico de novo resfriado. E aí fala, amor, tô doente. Ela vem e traz o remédio. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? O que vai acontecendo é que eu vou ficando resfriado, acho que estou me curando com remédio, mas eu nunca me curei de verdade. Eu estou me remediando. Entende? Vem daí remédio. Remediar. Remediar é diferente. Quando eu remedio alguma coisa, eu não estou mudando a estrutura disso. A única forma de eu me curar, né, de um resfriado, por exemplo, seria eu mudar minha alimentação, é eu mudar lá a origem, é eu mudar o meu comportamento, certo? Deixa eu tirar os comentários um pouquinho. Então eu preciso mudar a raiz de alguma coisa, e não o remédio. Então, o que seria mudar a raiz? Seria mudar o que está aqui dentro, o que eu penso de fato. Porque qual que é o fluxo das coisas? Eu penso em algo, eu desenvolvo um sentimento de alguma coisa, exerço uma ação, colho um resultado. A gente acha que para mudar o resultado, eu mudo a minha ação e eu mudo o resultado. Então, por exemplo, eu quero ficar magro, eu vou então malhar e comer bem. É tão óbvio eu comer bem, é tão óbvio ir para a academia, mas eu faço isso e não mudo o resultado. Por que eu não mudo o resultado? Bom, porque eu basicamente não consigo manter essa ação. Porque essa ação é fruto de algo. Do quê? Desse sentimento que é fruto do pensamento. Então tudo que você pensar vai te sobrevir, vai te perseguir. E para você poder mudar o que está aí dentro, você precisa entender que o seu amor precisa estar no lugar certo. E o seu amor não pode estar sobre dinheiro. O seu amor precisa estar sobre algo muito maior que o dinheiro. O dinheiro tem que estar embaixo dos seus pés, porque ele só pode estar em dois lugares. Ou aqui em cima, ou embaixo dos seus pés. E até por isso que na Bíblia, por exemplo, você tem muitos segredos ali. Né? Quando você está mais para o final dela, você começa a ver, por exemplo, que quando é descrito de alguma forma o céu, é descrito como se o chão fosse de ouro. Por quê? Porque é para a gente nunca esquecer que a gente pisa sobre o dinheiro. E não o contrário. Não é que a gente desrespeita o dinheiro, mas o dinheiro nos serve. E não o contrário. Porque o dinheiro ele é um ótimo servo. Porque ele trabalha para a gente enquanto a gente está dormindo. Eu tô aqui em viagem e meu dinheiro está investido. Olha que incrível. Já pingou uns dividendos aí hoje. Ontem, aliás. Enquanto eu tô aqui em viagem. Tava lá no avião, pingou dividendo. Semana que vem vou estar aqui, vai pingar dividendo. Ou seja, o dinheiro é um ótimo servo. Mas ele é um péssimo mestre, porque se ele mandar todas as suas decisões, já era. Você vai acabar cheio de problemas, tá? E aí então, quando a gente olha para dizimar, para ajudar as pessoas, para doar, isso aqui não é algo religioso. É um princípio bíblico, mas não é religioso. Porque a gente olha para o Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates, ele doou mais de 55 bilhões de dólares. Pô, que coisa incrível. Aliás, gente, falando em coisa incrível, olha essa vista aqui de hoje. Eu tô fazendo live aqui, ó, não sei se dá pra ver. Legal, né? Então, é que acabou, o sol vai se pôr, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, olhando pro céu, pro sol se pondo aqui. É muito especial estar com vocês no meu aniversário, sabia? Muito, muito especial. Por que é muito especial? Cara, porque eu sou o que eu sou, né? Na verdade, eu estou o que eu estou hoje pelo apoio de vocês. Por causa das lives que eu fazia às 5 da manhã, por causa das lives que eu fazia mais tarde, por causa dos vídeos do YouTube, por causa dos conteúdos, né, que eu agrego aqui há tanto tempo, porque vocês estão aqui agora. Se vocês não estivessem aqui, eu não estava falando, né? Então é muito especial compartilhar meu aniversário com as pessoas que de fato me fazem de alguma forma estar, né, quem eu estou. Vocês que me fazem produzir os conteúdos, muito obrigado por isso, tá? Muito especial mesmo. E aí, continuando então, assim, quando a gente fala de ajudar as pessoas com dinheiro, isso aqui não é só religião.
O Bill Gates doou 55 bilhões de dólares e pretende doar a fortuna dele até o final da vida. Warren Buffett, ele doou mais de 50 bilhões de dólares. O Larry Ellison, que é o fundador da Oracle, ele vai doar 95% da riqueza dele para causas filantrópicas. O Mark Zuckerberg vai doar 99% das ações dele do Facebook durante a vida. Você tem noção disso? O Elon Musk vai doar metade da fortuna dele durante a vida. O Larry Page e o Sergey Brin, que são os cofundadores do Google, ambos se comprometeram a doar uma grande parte das fortunas deles durante a vida. Tá? Então, quando você oferta, quando você faz caridade, isso aqui não é exclusividade de um cristão. Tá? E aí você pensa, por que essas pessoas dão tanto dinheiro então? Ah, elas só estão doando porque elas têm muito dinheiro. Olha o pensamento da galera. Essas pessoas só estão doando porque têm muito dinheiro. Não. Essas pessoas só estão doando porque depois de ter muito dinheiro elas perceberam que não é sobre isso. Não é sobre você. A gente vive parte de um organismo. A gente vive parte de toda uma estrutura. Né? Olha para você agora onde você estiver aí. A sua camiseta, ela, cara, não foi feita por você. Né? Ela foi feita por uma estrutura. Uma parte veio de um país, outra parte veio de outro, a mão de obra veio de outro, a logística veio de outro, e da logística tinha lá o caminhão, que o pneu de não sei onde, a roda de não sei onde, o celular que você está gravando, veio uma parte de um lugar, uma parte de outro. A gente faz parte de uma grande colaboração. A gente faz parte de uma grande colaboração. Né? E você pode olhar para essas pessoas que têm dinheiro e doaram, sob a ótica de que elas só doam porque têm dinheiro, mas você também pode pensar que elas já chegaram lá e elas estão vendo algo que você não está. Porque você vai entender que a felicidade, ela não está no lugar que você ainda não chegou. Né? O que você busca não está naquele lugar que você não está inserido. Tudo que você busca já está dentro de você. Né? A gente tem uma série de pessoas que são serviçais. A gente tem pessoas que são escravas. Né? E a gente tem pessoas que são livres, libertas. Qual que é a diferença? A diferença é que a pessoa que é um serviçal, a pessoa que vende o seu serviço, ela vende a sua hora, em busca de algo que ela não tem ainda. A pessoa que é uma trabalhadora, ela busca multiplicar o que ela já tem dentro dela. Porque a gente recebe algo de fábrica. E cada um tem seus talentos, cada um tem suas características. Eu sou um cara bom na comunicação, sou um cara bom na organização do pensamento e na educação. E tenho um raciocínio lógico matemático. Mas eu tenho um lado onde eu também muitas vezes sou ruim com pessoas. E tenho um desinteresse natural muitas vezes por isso. Ah, mas Thiago, mas como assim? Eu quero estar interessado, eu sei que eu preciso, mas às vezes é um desinteresse natural. Então eu tenho um lado onde eu sou muito bom e um lado onde eu sou muito ruim. Só que você também tem alguém que geralmente é muito bom com pessoas e essa pessoa geralmente é ruim com números. E aí você tem alguém que é muito bom artisticamente, é uma pessoa exímia dançarina, mas aí não tem ambição. Né? Então você tem sempre características e elas vêm de fábrica. E quando elas vêm de fábrica e você descobre quais são as suas características de fábrica, você pode multiplicar o que veio contigo para ser multiplicado. Isso é um trabalhador. Ou você pode ir atrás de algo que você não tem, muitas vezes que é o dinheiro, vendendo a sua hora, sem multiplicar o que você tinha como missão aqui na Terra de forma material. Não é? Então é muito importante você olhar para quem já chegou lá e pensar, por que essa pessoa está fazendo isso hoje? Será que é isso? E se você começar a fazer coisas hoje através da sabedoria, aprender com o erro dos outros e as atitudes dos outros, você provavelmente vai economizar muito tempo. Porque no final das contas é sobre tempo, é sobre impacto, é sobre multiplicação. Tá? E aí, né, a gente pensa, faz sentido dar dinheiro para os outros? Faz sentido? Pensa assim, ó, eu tenho R$2.000. Faz sentido dar dinheiro para os outros? Eu não tenho dinheiro nem para mim direito. Faz sentido? Ah, eu tenho R$100.000. Faz sentido dar dinheiro para os outros? Ah, eu não, os outros não sabem cuidar do dinheiro. Eu tenho R$1 milhão. Faz sentido? Ah, eu não, tá louco? Vou dar na mão das pessoas que não sabem cuidar do dinheiro? Faz sentido? Então, olha só. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Então, veja só, né?
há maior felicidade em dar do que em receber. Faz sentido isso? Pensa comigo, tá? Pensa comigo, você tá aqui. Você pensa assim, ó. Se cair na minha conta agora 10 mil reais, eu vou ficar muito feliz. Agora, se eu der 10 mil reais pra alguém, será que eu vou ficar tão feliz quanto se eu ganhasse 10 mil reais na minha conta? É difícil, né? É difícil, né? Para pensar. Você tá precisando de dinheiro. E aí você prefere ganhar dinheiro ou dar dinheiro? Difícil, né? Mas olha que interessante, né? Quando você vai no aniversário, é muito gostoso dar presente, não é? É muito gostoso dar presente. Deixa eu tirar os comentários um pouquinho. É muito gostoso dar presente, né? Às vezes você vai numa loja, alguém te atende e é muito legal. Mas quando você atende alguém, é muito mais legal. Imagina que você vai no médico e salvam sua vida. Poxa, que incrível. Mas imagina agora que você salvou a vida de alguém. Essa pessoa, ela chega até você e fala, cara, você salvou minha vida. Aí vem a mãe dessa pessoa e fala, se não fosse por você, meu filho não estaria vivo hoje. Imagina, é muito bom ser ajudado, mas ajudar é incrível também, não é? Por isso que muitas vezes melhor que receber dinheiro é dar dinheiro. Como assim dar dinheiro? Ai, Thiago, você vai pedir dinheiro para você? Eu não, pelo contrário, eu dou dinheiro para os outros. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas por que é uma sensação tão boa você dar dinheiro? Você ajudar os outros, você contribuir com a vida dos outros, ao invés de só contribuírem com a sua? Bom, vamos para um campo então mais científico para quem precisa dessa base científica. O diretor de ciências da Utah State University, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Então aqui em Utah, chamado Patrick Svedin, ele fez um estudo. Então tinha um cara lá, né? Tinha um diretor de ciências, ele quis fazer um estudo. Aí ele pegou e dividiu os participantes desse estudo em 2 grupos. Para um desses grupos, ele deu envelopes de $5. Para outro grupo, ele deu envelopes de $20. Independente do quanto ele recebeu, ele tinha que gastar tudo até o final do dia. Então imagina, tinham 2 grupos de pessoas. Um recebendo $5 cada um, o outro recebendo $20 cada um. A única missão é, você precisa gastar tudo até o final do dia. Essa era a missão. Tá? O que aconteceu? Esse diretor analisou o cérebro das pessoas até o final da semana. Começou a analisar o cérebro, atividades cerebrais, como que funciona. Tá? E depois do teste, ele chegou a uma conclusão brilhante. Tinha um grupo de pessoas que estava mais feliz do que outro grupo de pessoas. Qual grupo de pessoas estava mais feliz? Ativei os comentários aqui. Qual grupo de pessoas vocês acham que estava mais feliz? Bom, tinha um grupo que teve uma felicidade, que teve um pico, ó. Felicidade no dia. Então teve um grupo que ficou feliz no dia, e teve outro grupo que ficou feliz a semana inteira. Qual grupo ficou feliz a semana inteira? Grupo de pessoas que, independente do que fizeram com o dinheiro, fizeram pelas outras pessoas. As pessoas que pegaram esses $20 ou $5 e chegaram na rua, deram dinheiro para os outros, ajudaram lá um mendigo, pegaram uma pessoa que está precisando de ajuda, compraram um negócio para ela. Então, isso daqui é científico. As pessoas que usaram dinheiro para contribuir com a vida dos outros ficaram mais felizes. Então eu volto aqui para o dízimo, de uma forma não religiosa. Quem faz caridade é mais feliz. É mais feliz. Quem faz caridade é mais feliz. Entende? Quem ajuda as pessoas é mais feliz. Por isso que eu digo que eu tenho um dos melhores trabalhos do mundo. Eu me sinto privilegiado e agradeço a Deus sempre. Olha minha vida, gente. Eu sou pago para aprender com as mentes mais brilhantes do mundo, para estudar com pessoas, conviver com pessoas de muito sucesso. Eu sou pago para ler livros. Eu sou pago para refletir sobre a minha própria realidade e negócios, trazer tudo isso e entregar para vocês. Sou pago por isso. Incrível, né? Eu entrego para vocês conteúdo que muitas vezes vale mais do que dinheiro para muitos de vocês. Porque muitos de vocês pegam isso, levam para a vida e mudam a vida de vocês. E junto disso eu ganho dinheiro e me permite que esse dinheiro eu possa ajudar e contribuir também um monte de gente. Aqui em casa, eu e a Maíra, um dia vai virar público todas as coisas que a gente faz e vai fazer. E a gente tem essa mentalidade aqui em casa. E a gente só pode fazer isso
porque a gente ganha dinheiro, porque a gente faz dinheiro, porque a gente produz dinheiro. Isso daqui traz muita satisfação pra gente, não é? Isso é que permite que eu possa também desempenhar o quê? A multiplicação do meu próprio talento, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, olha isso, é o melhor trabalho do mundo. Quando você encontrar o que veio de fábrica, você vai conseguir sentir algo muito bom. Porque além de fazer o que você é bom, você vai conseguir, através do resultado disso, contribuir com a vida de outras pessoas. Segunda coisa, vamos pensar aqui nessa lógica, tá? Se você doa parte da sua renda, você se sente realizado por isso, certo? Então, ó, eu pego a minha grana, eu dou uma parte da minha renda. Se eu dou uma parte da minha renda, eu estou realizado. Mas se eu estou realizado, o que acontece? Eu quero sentir a mesma sensação de novo. Por quê? Porque eu aprendo a sentir isso. A nossa cabeça, ela aprende a sentir, ela aprende a buscar as mesmas sensações desde a infância. Desde a infância, tá? Então a gente aprende através do subconsciente e daqui a gente registra as nossas emoções e vai buscar essas emoções. Se eu começo a sentir algo tão bom, eu vou buscando a mesma sensação. Qual? A sensação de eu entregar de alguma forma para os outros, de eu fazer caridade para os outros. Se eu quero sentir a mesma sensação, eu faço isso como? Através do trabalho. Então eu vou trabalhar mais. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Se eu ganhar mais, eu oferto mais. Eu dizimo mais. Se eu faço isso, eu tenho o quê? Mais abundância. E eu não estou falando sobre ótica de fé, eu estou falando sobre ótica ainda material. Nem entrei na ótica de fé. Então, imagina, você começa a ter um ciclo onde se eu faço caridade, eu sinto algo bom, eu aprendo a sentir isso, minha cabeça entende que eu preciso sentir isso de novo, então eu busco novamente esses prazeres. Esses prazeres que são muito mais que prazeres momentâneos, são muito mais para felicidades que são perpetuadas no meu coração. Tá? E aí é por isso que a Bíblia fala o seguinte: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Veja como isso aqui não tem nada a ver com fé. A alma generosa prosperará. Poxa, se eu não sou generoso, eu não consigo entregar algo para o outro. Se eu não entrego algo para o outro, eu não consigo sentir essa coisa positiva. Se eu não consigo sentir, eu vou ter dinheiro, mas não terei prosperidade. Então eu vou ter dinheiro, mas vou ser mesquinho. E se eu tenho dinheiro, eu não sou próspero. Ter dinheiro não é prosperidade. Certo? Por isso que a alma generosa prosperará. Generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. Porque antes de alguém fazer para mim, eu faço pelo outro. Porque isso aqui ativa inclusive um gatilho, né? O gatilho da reciprocidade. Então olha só, você pega, né? Você está num supermercado, você passou lá e experimentou um produto. Aí, nossa, que gostoso. Aí você vai lá e compra. O que é isso? O gatilho da reciprocidade. Às vezes você nem achou tão bom assim, mas o produto era tão bom. Aliás, mas a pessoa ela te deu de graça isso aqui. E aí você se sente quase que em débito e fala, não, deixa eu comprar aqui. A gente foi um dia desses no mercado. Tem uma coisa que eu gosto muito, que a Mayra compra, ela cozinha, faz um negócio legal. E aí uma pessoa deu uma amostra grátis de um vinho. Aí eu fui lá, dei um gole no vinho. Achei um vinho ok, tá? Mas a pessoa foi tão legal que eu falei, me vê 2 garrafas, né? Comprei lá vinho. Então, quando está escrito que aquele que atende também será atendido, a gente está falando sobre uma ótica material, a gente não está falando sobre uma ótica de fé. Quando a gente fala sobre a alma generosa prosperará, é que você precisa ser generoso. Porque se você não for generoso, você vai ter grana, mas não vai ser próspero, porque a pessoa que tem grana e não é generosa é mesquinha. Então, a pessoa que é mesquinha, o que ela faz? Eu tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de crescer, não consigo, eu preciso ganhar grana, você faz tudo a todo custo, aí você ganha um dinheiro, não faz nada com o dinheiro, não consegue ajudar o outro também, e fica o quê? Rico no cemitério. A pessoa mais rica do cemitério. E o que você ganha com isso? Nada. E nem você, e nem seus filhos. Como não? Meus filhos vão ganhar dinheiro. Vão, mas eles não vão ter recebido o bom exemplo. E aí, os filhos vão replicar os comportamentos dos pais. E de duas uma. Ou eles vão replicar esse comportamento mesquinho, ou vão virar uns alucinados
em busca de prazer imediato, um prazer da carne, e vão tirar de foco o que é a verdadeira felicidade. Você vai ter destruído também as próximas 2 gerações. Então isso aqui é péssimo, entende? E aí, o que é interessante, né? Assim, quando a gente pratica o dízimo, oferta, a caridade, ou a gente ajuda as pessoas, a gente só traz coisa boa para nossa vida. Só traz coisa boa para nossa vida. Ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então veja que você entendeu todos os benefícios de você ajudar as pessoas com dinheiro e como isso aqui faz você, inclusive, ganhar mais dinheiro. Só que aí você pega e fala, entendi, mas eu não quero, mas eu vou fazer então porque na lógica faz sentido. Aí você pega sua grana, fala, toma aqui, ó, tá, você vai entregar o seu dinheiro. Isso aqui não é prosperidade, isso aqui não vai tirar nada bom. Por quê? Porque você está arrancando uma parte sua, você não conseguiu ainda desapegar disso. Você não pode entregar com um coração triste, enraivecido, endurecido. Você precisa entregar com alegria. É importante você entregar com alegria. Por que com alegria? Porque não basta você cultivar, você precisa cultivar com alegria, né? Então, por exemplo, eu e Maíra estamos aqui, a gente briga. E aí eu pego e não acho que eu errei. Eu falo assim, desculpa, tá? Cara, eu fiz o que deveria ser feito, eu pedi desculpa. Mas não foi com alegria, não teve arrependimento, não teve reconhecimento. Então nada mudou. Pelo contrário, isso aqui potencializou a briga, provavelmente, né? Então não basta você ajudar os outros, você precisa ajudar com alegria. Porque isso aqui é o que vai te trazer o retorno. É a alegria, não é só ajudar, é a alegria. Isso aqui é muito importante, tá? Então veja só, você ao ofertar, ao você trazer caridade, ao ajudar as pessoas, você vai, de fato, desbloquear algo importante em você, o desapego financeiro. O desapego financeiro é o que vai te permitir ter plena convicção de que você vai ser capaz de fazer mais dinheiro. E isso é muito importante para você fazer mais dinheiro. Porque, para pensar, você pesquisa, né? Qual é o maior medo do ser humano? Você sabe qual é o maior medo do ser humano? Cara, o maior medo do ser humano. O maior medo do ser humano é o quê? É morrer? O meu é perder você. O seu é me perder, amor? Você tá muito chavequeiro, hein, meu amor? Olha só. O maior medo do ser humano é falar em público. Sabia disso? Falar em público. Ou seja, o maior medo é falar em público, acima de qualquer coisa, acima de morrer, acima de perder dinheiro, é falar em público, né? Mas para pensar. Você está conversando com alguém do seu lado, você fala numa boa, não é? Você consegue falar tranquilamente. Só que aí você sobe num palco e você não consegue mais falar. Tem racionalidade nisso? Não tem racionalidade nisso. Você concorda então que se você tivesse muito autoconfiança, você falaria num palco tranquilamente, não teria problema? Sim, não é? Então, você entende como a autoconfiança ela é muito importante para você fazer dinheiro? Para a mesma coisa. É por isso, gente, que o desapego é tão importante. Então, veja que eu falei do dízimo hoje sob uma ótica não espiritual, não religiosa. Eu te mostrei todos os benefícios de você fazer caridade, de você ajudar os outros. Então, o que eu te digo o dízimo, ele é um princípio bíblico, tá? Você deve, se você é cristão de verdade, ser dizimista. Dar o dízimo não é você dar uma parte do que você conquistou. Dar o dízimo é você devolver uma parte do que você recebeu. E faça isso com alegria. Dar o dízimo é diferente de fazer uma oferta, né? Fazer uma oferta é você contribuir com pessoas ou causas de acordo com o que Deus coloca no seu coração. E quando você dá o dízimo ou você faz uma oferta, sabe que biblicamente o que o outro lado faz com isso, né, não é problema seu. Porque você está fazendo a sua parte, você está cumprindo um princípio. É quase como o seguinte, imagina que alguém te sacaneou.
você fica com essa sacanagem que a pessoa fez amarrada à sua vida e você não consegue andar. Você não consegue andar. Por que você não consegue andar? Porque, cara, você tá preso àquele passado, aquela coisa. Você fica se remoendo, dói em você. A pessoa às vezes nem sabe que fez cagada. E tá lá, você está se remoendo, ela falou aquilo pra mim. Olha o que ela fez. Ela precisa pedir desculpa, ela precisa pedir perdão, né? E na cabeça dela ela não tá nem aí. Então, quando você perdoa o que essa pessoa fez, não significa que você concorda. Mas perdoar o que essa pessoa fez te permite seguir em frente. Então, quem recebe o benefício de perdoar? A pessoa que fez a cagada com você ou você que perdoou? Você que é o beneficiado ao perdoar. Quando você perdoa alguém, você se dá bem, não outra pessoa. E você segue em frente. Então, quando você contribui com a vida dos outros, quando você ajuda, quando você despreende, quando você faz um ato bom, quem vai se beneficiar disso não é outra pessoa. É você. Porque quando você dizima, quando você oferta, o abençoado é você. Você abençoa o outro, mas você é o mais abençoado da história. Quem ajuda é o mais abençoado. Isso daqui é a honra sendo aplicada na prática. Aonde que você deve, então, fazer isso? Né? Onde que você dizima? Né? Você dizima, basicamente, aonde você é alimentado espiritualmente. Né? Então, por exemplo, se você vai numa igreja e é lá que você se alimenta espiritualmente, é lá que você deve devolver o seu dízimo, né? Dependendo da sua fé. Né? Se você, eu e a Maria, a gente vai numa igreja, então a gente vai e dizima lá. Né? Se a gente tem pessoas que nos alimentam espiritualmente, a gente vai pegar, e a gente tem amigos pastores que de uma forma mais organizada nos ensinam, nos ajudam com a palavra. Aonde que a gente faz? A gente vai e devolve na vida deles, porque é onde a gente se alimenta espiritualmente. Tá? Então o que eu tenho para dizer para vocês é: façam caridade, independente do dinheiro que vocês tenham. Tá? Não, mas cara, mas é R$1 que eu tenho. Faça. É muito importante que você consiga compreender os benefícios de você fazer isso. Tiago, não consigo, realmente não tenho nada. Cara, contribua com outras coisas então. Contribua com o seu conhecimento. Por exemplo, a minha mãe, ela vai numa igreja, e aí lá o que ela faz? Ela contribui com o que ela cozinha. Então ela cozinha, leva coisa lá, né? E aí ela contribui com a alimentação das pessoas. Né? Então você pode contribuir com o que for o seu talento. Você pode contribuir com o que for, mas contribui na vida das pessoas. Quanto mais você contribuir na vida das pessoas, mais isso daqui vai voltar para você. E não financeiramente, tá? Não cria isso na sua cabeça. Não ajuda alguém para se ajudar de volta. Eu estou falando do que isso aqui vai gerar no seu corpo, na sua mentalidade, na sua autoconfiança, no seu trabalho, no seu processo. Tá? Mas ajude as pessoas. Tá bom? E aí, é o seguinte, Isso aqui é uma aguinha, mano. Muito bom. É isso, cara. Eu queria falar sobre esse assunto hoje. Hoje é sábado. Pô, muito legal vocês estarem comigo. Não esqueçam que ajudar quem precisa é diferente de você devolver para onde você é alimentado espiritualmente. Mas ambos têm uma função incrível. Incrível, 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 tá? Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês possam crescer grandemente na vida de vocês. Todos vocês que estão aqui, e confiem em mim, porque vocês estão no sábado me assistindo, eu sinto a responsabilidade de falar para vocês, tá? De alguma forma, de direcionar muito das decisões que vocês tomam. Eu espero que você, de fato, seja alguém que vai crescer, prosperar, ajudar muitas pessoas. E eu desejo muito sucesso na vida de vocês, tá bom? Amanhã é domingo, eu espero vocês às 8h01 daí, certo? Hoje é meu aniversário, para quem não sabe, então muito obrigado por compartilhar esse momento. Vou postar a frase no feed para vocês irem lá, clicarem no botão de curtir, deram um soquinho para mostrar que vocês participaram, tá bom? Da live, e é isso, tamo junto. Valeu, turma. Até amanhã.